Atos 12. Atos 12. Eu quero que você preste atenção. Nós estamos, muitas coisas maravilhosas Deus tem feito nos últimos dias. Muitas respostas, muitas mudanças. E esta, assim como a mensagem de domingo, que foi uma mensagem incrível, né, de restauração, de restituição, de mudança de cativeiro, essa não é muito diferente, porque Deus tem nos dado uma mensagem atrás da outra, reforçando e nos ensinando a viver por fé, a crer. E eu começo essa leitura e eu quero que você preste atenção, e eu quero que você preste atenção principalmente numa palavra que nós vamos ler aqui, que é a palavra de repente. De repente tudo pode mudar, de repente tudo pode acontecer, de repente o impossível sobrenatural acontece. Amém? Então acompanhe comigo. Nessa ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João, não irmão de Jesus. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Quer dizer, ele viu que isso agradava os judeus e falou, então agora vamos aprofundar nisso e vamos pegar o cabeça, o líder deles lá, né? Vamos pegar Pedro, e tendo prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. 4 vezes 4. 4 vezes 4? É que eu não era bom de matemática, bispo. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão. Diga comigo, por favor, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. É o que a igreja está fazendo por vocês. Nós estamos em oração. Nós estamos em oração, e quando vocês que têm estado conosco, é de domingo a domingo. De domingo a domingo, não tem dia, todos os dias nós estamos em oração. Um dia como hoje, nós estamos colocando ainda mais força, clamando a Deus, orando por respostas, orando por livramentos, orando por socorro, até porque a gente, quando você não olha só para a tua vida, olhe para o que está acontecendo ao redor. Quantas pessoas, eu sempre falo assim, né? Qual o problema dói mais? Ninguém sabe dizer, que é o que você está passando naquele momento. Se é um problema de saúde, ele é desesperador. Se é um problema conjugal, se é um problema de separação, se é um problema de uma família sendo dissolvida, é desesperadora. Se é um problema financeiro, é desesperador. Se é um filho envolvido num vício, aprisionado, é desesperador. Se é o marido no alcoolismo, é desesperador. Não é verdade? Então a gente, tem gente que diz assim, não, você tendo saúde, não é só saúde, porque o resto também mata. Eu posso dizer porque eu vejo isso, também mata. Um problema financeiro, se uma pessoa, ela não sabe o que vai fazer, se ela não chega e Deus resgata essa vida, quantos casos? Um problema de uma família,
uma separação, uma traição, destrói. Então, quantas pessoas que, se não chegam à igreja, está prestes, não sabe o que vão fazer da vida, não sabe o que fazer. E se não ouve a palavra, porque a palavra que limpa, João 15 diz assim: eu sou a videira, vocês são as varas. Toda vara que está em mim e não dá fruto, eu corto. E toda que dá fruto, eu podo, para que dê ainda mais fruto. E aí o terceiro versículo diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, porque a palavra limpa. A palavra nos limpa, nos purifica, vai tirando a impureza, vai tirando os pensamentos errados, sentimentos, vai nos libertando. E é o que eu costumo dizer, né? Se a palavra não libertar, nada liberta. Se a palavra não mudar, nada muda. Nada, 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 nada. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior, diga comigo, na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava, repita comigo, dormindo entre os soldados. Para pensar. Na noite anterior, em que ele seria submetido ao julgamento, ele estava dormindo. Mais uma vez aquela mensagem importante, né? Não perca a sua paz e não perca o seu sono, nem com as maiores lutas, tempestades ou problemas. Descanse em Deus. Entende? Descanse em Deus. Era para estar dormindo? Não. Amanhã eu vou ser julgado. Mas ele estava dormindo. Esse é o descansar da alma. É o descansar em Deus. É um descansar espiritual. Porque você sabe em quem você confia. Como nós falamos na segunda-feira, Jó disse: mesmo depois de ter perdido tudo, perdido a família, perdido a saúde, qual a expressão que ele usava? Qual a declaração que ele fazia? Eu sei que o meu Redentor vive. E ele dizia: e eu o verei com esses olhos, não com outros. Paulo dizia: eu sei em quem tenho crido. Eu sei, isso não vai ficar assim, isso não vai terminar desse jeito. Eu sei em quem eu tenho crido. E é o que eu tenho dito, né? A forma como reagimos, como agimos, nós não temos o controle sobre aquilo que acontece conosco. Muitas situações vêm e nós somos surpreendidos. Porém, a forma como lidamos, a forma como reagimos no problema, na tempestade, na adversidade, é que define o resultado. As declarações que fazendo, Jó estava definhando e ele estava dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Paulo estava passando por situações terríveis e ele disse: eu sei que eu tenho crido. Eu sei. Pedro dormindo entre dois soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. De repente, diga comigo a palavra, de repente. E aqui é o de repente que eu pedi para você gravar. De repente, tudo mudou. De repente, brilhou uma luz na cela, e um anjo do Senhor se colocou ao lado de Pedro. O anjo tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. As correntes, diga comigo, as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Quer dizer, ele estava acorrentado, as correntes caíram.
o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga. Todo direcionamento do que ele tinha que fazer. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real, porque parecia ser um sonho. Nem parecia ser real aquilo. Diga comigo, não parecia ser real. Você vê quando você está ali numa situação, está vivendo uma situação tão desesperadora, uma situação tão grave, que você se ver livre daquilo, parece impossível aquela situação ser mudada, parece impossível aquilo ser transformado, parece impossível, não parecia real. O que se fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro, que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles. Quer dizer, portão, as portas se abriram, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si, e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo, diga comigo, o que o povo judeu esperava. Sabe aquelas previsões? Tudo que o povo esperava? Amanhã ele vai ser julgado, ele vai ser condenado e vai ser, sabe-se lá, morto. Está arrebentado, está liquidado, está eliminado. Todas as previsões foram contrariadas. De repente, grave essa palavra e repita comigo mais uma vez, diga: de repente. Tudo mudou. Sabe, o julgamento não era no outro dia? No dia anterior. De repente, tudo mudou. É a mesma coisa. Tudo pode mudar. Mas um homem passando por aquela situação, dormindo, descansando, confiando em Deus. Todo mundo estava esperando o julgamento. O povo judeu esperava, queria ver o julgamento, mas tudo foi mudado, tudo foi contrariado. É aquilo, a fé contraria todas as previsões, todos os diagnósticos. De repente, tudo mudou. Diga assim comigo, diga: eu creio. Assim será na minha vida, em nome do Senhor Jesus. E aí, isso no dia anterior. Pense comigo, nós não estamos orando para que, e fazendo a declaração que nós vamos entrar em 2020, mas esses problemas não vão? Sim ou não? Eu tenho testemunhos de todos os dias, dos 31 dias, eu tenho testemunhos do dia 28, eu tenho testemunho do dia 29, eu tenho testemunho do dia 30 e eu tenho testemunho do dia 31. E tenho testemunho que não aconteceu, mas virou o ano acontecendo. Virou o ano, de repente tudo mudou. Virou o ano, todos os resultados mudaram. Amém? Deixa isso entrar no teu espírito. Deixa isso entrar no teu espírito, porque a fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas quando existe a fé dentro de você, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos. Sabe, aquilo que você, do jeito que está, não vai ficar? Da maneira que está, não vai permanecer?
Eu acredito nesse mesmo Deus? Espera aí, de repente, a luz brilhou, de repente, as correntes caíram. Sabe o que eram as correntes? Quando a vida de uma pessoa está totalmente... não existem problemas que vêm e aprisionam a pessoa? Ela não consegue nem caminhar, ela está amarrada, ela está travada, não consegue se mexer. Está tudo amarrado na vida dela. Portas fechadas. Olha quanta coisa aconteceu. As correntes, a luz brilhou, as correntes caíram. As 16 juntas de guardas não viram nada. Ele saiu, passou por todo mundo, os portões se abriram. Porque operando Deus, diga comigo, quem impedirá? Quem pode impedir o agir de Deus? Quem? Passa, por favor. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido. Diga comigo, e estava orando. Percebe o poder da oração? Essas coisas não aconteceram por força do acaso. Aconteceram por força da oração. Porque estavam orando. Enquanto nós estamos orando, o mundo espiritual está trabalhando. Enquanto nós estamos orando, o mundo espiritual está agindo. Por isso é tão importante a oração. Estavam orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. E ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, disseram: você está fora de si. Ei, sabe aquele negócio que a pessoa ora e depois, quando é recebido, nem ela acredita? Você está brincando. Não, mas você não estava orando por isso? Né? Você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Diga comigo, ficaram perplexos. Surpresos. Ficaram perplexos de ver. Porque é isso que acontece. Eu tenho mais uma referência que eu quero ler com vocês, antes da gente orar. Certo dia, indo nós, Atos 16, indo nós para o lugar de oração, diga comigo, lugar de oração. Indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro, um espírito de adivinhação. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação. Olha que coisa interessante. Eu quero que você preste atenção nisso aqui. Essa moça tinha um espírito de adivinhação. Certo? Um espírito de adivinhação. Se aproximou de Paulo e de Barnabé, gritando e dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo.
era um espírito de adivinhação, um espírito da mentira falando a verdade. Vou repetir. Era um espírito do engano, da mentira falando a verdade. Como tem muito por aí. E se eles não tivessem muito discernimento, eles mesmos poderiam, peraí, ela veio, esses homens são servos do Deus Altíssimo, falando inclusive em nome de Deus, do Deus Altíssimo. E eles anunciam o caminho da salvação. Era algo ruim que ela estava falando? Não. Estava falando algo que era certo. A revelação era verdadeira, mas pelo espírito da mentira. E é onde muita gente hoje, infelizmente, tem sido enganadas. E aí, ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno, saia dela. E no mesmo instante o Espírito a deixou. Porque era um espírito de adivinhação. Era um espírito do engano. Porém falando a verdade. Amém? E isso eu posso falar porque eu faço esse tipo de atendimento continuamente, tá? Eu tenho mediunidade, eu tenho coisa, eu vejo coisas. Ok. Só pelo teste da minha oração você vai passar. Da minha imposição de mãos e da minha oração. Esse é o primeiro teste que nós vamos fazer. E geralmente não passa. Geralmente não passa. Principalmente, e o outro teste, como está a tua vida? Porque aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Às vezes as próprias pessoas estão infelizes, estão frustradas, não têm vida. Não tem vida, não tem alegria. Então, o que caracteriza, porque aonde o Espírito Santo está, há alegria, todos os seus frutos, ou o seu fruto. Então, geralmente, e aonde muitas pessoas foram enganadas, têm sido enganadas, e os resultados não são bons. Então, nós precisamos ter esse discernimento, estar atento a esse tipo de situação, porque é o resultado que manda. Viu? É o fruto. Fruto. Aonde o Espírito está, tem que ter fruto. O fruto tem que estar presente. Se não está, não tem sentido. Percebendo que a sua esperança de lucro se tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas, Paulo e Barnabé, Paulo e Silas, e arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Diga comigo, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Que palavra está ali? De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão,
desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Diga comigo: alegrou-se muito por haver crido em Deus. Porque confiar em Deus, crer em Deus. O que existe nas duas referências é o que eu disse, isso tem que entrar em cada um. Não é o que você está passando, mas como você está passando. De que maneira você está passando? Como você está agindo? Imagine você, depois, quando Paulo repreendeu o espírito de adivinhação da moça, tinha gente que lucrava com ela. Então foram e denunciaram. E Paulo e Silas foram presos, açoitados e presos. E aí está lá, no cárcere, acorrentados, numa situação, né, no cárcere interior, como diz o texto. Certamente um lugar como semelhante a uma solitária, preso, orando e cantando, louvando a Deus. E aquela atitude de estar orando e cantando, louvando a Deus e todos os demais ouvindo, de repente, um terremoto abalou as estruturas daquele lugar. E todas as portas das celas foram abertas. Todas. E aqui é mais do que isso, porque Deus tinha um propósito de salvação na vida desse carcereiro. Tanto é que eles não fugiram. Ele estava pensando, você vê como é a vida daquele que não tem a mesma esperança. Quando ele viu e achou que todos tinham fugido, o que ele pensou? A primeira coisa que ele pensou: vou me matar. Não faça isso, Paulo disse. Não faça isso, nós estamos aqui, nós não fugimos. Foi um instrumento de salvação, tudo aquilo foi para a salvação desse homem, de toda a sua família. Serviu-lhes uma refeição e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. E mais, quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: soltem estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão, e agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem. Você vê que Paulo sabia os seus direitos e tinha a sua personalidade, né? Não, fizeram errado, nos açoitaram publicamente, agora quer nos soltar aqui secretamente sem que ninguém veja? Não, vai vir aqui, vem aqui, né? E os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram, diga comigo, para se desculpar
diante deles, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram para a casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Duas referências. E por que Deus nos traz essas referências? Que as duas falam da mesma coisa. De repente, tudo foi mudado. De repente, o que parecia impossível aconteceu. De repente, as portas das prisões foram abertas. De repente, foram justificados. Foram honrados. Livres. De repente, as previsões foram contrariadas. Entende? De repente, aquele julgamento caiu por terra. Aquilo que os judeus esperavam. De repente, aquele que é especialista para contrariar todos os diagnósticos ou previsões negativas, se manifestou pelo poder da oração, pelo poder da adoração, por crerem no Senhor. Se alegraram porque confiaram em Deus. Amém? Traga isso para você. Quando a gente está passando por uma situação, por um problema, nós temos a tendência de pensar que aquele problema ou aquela situação, ela seja definitiva. Dificilmente há uma maneira disso ser mudado. Mas não. De repente, tudo muda através da fé. Tudo muda através da oração. Tudo é contrariado. Os judeus não estavam esperando? Estava todo mundo aguardando. Vamos ver, amanhã nós vamos ver o circo pegar fogo. Amanhã nós vamos ver eles ser julgados, serem envergonhados, serem humilhados. Só que de repente, tudo isso foi mudado. Tudo foi contrariado. E é nesse de repente que Deus quer que você creia. É no poder dele, porque a última palavra é dele, não é do homem. Entende? Não é dos magistrados, não é dos médicos, não são dos advogados, não são de homem nenhum. A última palavra é a do Senhor. Quando ele diz sim, quem pode dizer não? E quando ele diz não, quem pode dizer sim? Ninguém. Ele mesmo diz, operando eu, quem impedirá? Amém? Fique em pé, por favor. Pega o teu propósito, e se você não tem, de repente deseja o propósito, pode pedir os obreiros, e você vai pegar o impresso, e depois você preenche com calma. Mas você que está com o propósito, feche os seus olhos, e segure no seu coração. Essa é uma mensagem de vitória. É uma mensagem de mudanças. É uma mensagem Deus reforçando. Confie. Não pare de orar. Passe pelos seus desafios orando e cantando. Orando, cantando, louvando ao Senhor. Porque
O mesmo Deus que fez com que aquela luz brilhasse naquela cela, naquela prisão, e tirasse Pedro de uma forma tão incrível, tão sobrenatural, e o mesmo Deus que enviou aquele terremoto que abalou com as estruturas do cárcere, aonde Paulo e Silas estavam, e aquele terremoto fez com que todas as portas, todas as celas fossem abertas, que as correntes caíssem. Deus quer o mesmo Espírito em nós. Deus quer o mesmo Espírito em você. Saiba em quem você tem crido. Seja como Jó, e diz: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. O seu Redentor vive. Existe um Deus de poder ilimitado, imensurável, que contraria todos os diagnósticos e todas as previsões. De uma vez só, Paulo foi liberto, pediram perdão a ele foi justificado, e livre daquela prisão. É a mesma coisa que Deus está prometendo: te justificar, te libertar dessa prisão. De repente, tudo ser mudado. Agora, seja Paulo, seja Pedro, seja Silas, e ore e diga a Deus: eu creio, Senhor, eu creio, meu Deus, eu creio que tudo pode mudar de repente, tudo pode ser revertido, a minha história, o meu casamento, a minha saúde, o meu financeiro, os meus negócios, tudo pode mudar, dentro, fora, tudo pode mudar. Eu creio, Senhor, eu sirvo ao mesmo Deus. Sabe o que Deus diz? Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus da Bíblia é o Deus que está aqui, que responde, que opera da mesma forma, com a mesma grandeza, com o mesmo poder. E Deus está reforçando: você vai entrar em 2020, mas vai entrar abençoado, vai entrar por cabeça, vai entrar vitorioso, porque tudo vai mudar, em nome do Senhor Jesus. Fala com Deus, apresenta agora as suas causas, as suas firmes razões a Deus, e diga: Senhor, eu creio nesse mesmo Deus, eu creio, meu Pai, ó meu Deus, e eu tomo posse dessa palavra, porque, Senhor, olhando de forma humana, parece, meu Deus, impossível, parece que não há o que fazer, parece que não há, ó meu Deus, como ser revertido, mudado, mas o Senhor pode. O mesmo Deus que de repente aquela luz brilhou, de repente aquele terremoto apareceu, ó meu Deus, de repente as correntes foram arrebentadas, as portas foram abertas, de repente, ó santo e poderoso Deus, o Senhor é o mesmo Deus que de repente, Senhor,
Senhor, pode mudar completamente, curar, libertar, transformar, restaurar casamento, restaurar sentimentos. Ó meu santo e poderoso Deus, talvez existam pessoas que estão caminhando, Senhor, aparentemente encerrar o ano com os mesmos problemas, ó meu Deus, mas o Senhor é poderoso para mudar, o Senhor é poderoso para reverter, Senhor. Restaura, meu Deus, as famílias, restaura os casais, restaura, meu Pai, casamentos, restaura, ó poderoso de Israel. O Senhor é poderoso para mudar tudo de repente, Senhor. O Senhor é o mesmo Deus. Abra as portas que estão fechadas, meu Pai. Abra, meu Deus, todas as portas, meu Pai, essas algemas, essas correntes que amarra, joga por terra, liberta, meu Pai, liberta de pensamentos, sentimentos, de medo, de traumas, liberta, meu Pai, ó meu Deus, dessa amarração, meu Deus, liberta, Senhor, da insegurança, liberta da timidez, liberta, meu Pai, ó meu Deus, liberta, meu Senhor, dos problemas que tem aprisionado essa pessoa, que tem feito dela uma escrava, Senhor. Liberta, meu Deus, liberta, Senhor. Joga por terra, meu Deus, joga por terra cada uma dessas situações. Eu não sei o que ela precisa, mas o Senhor sabe. Eu não sei o que precisa acontecer, mas o Senhor sabe. Ó meu Deus, basta uma palavra do Senhor e o que não aconteceu vai acontecer. O que não mudou vai mudar, basta uma única palavra do Senhor, meu Deus, e eu creio, eu profetizo, meu Deus, com ela, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos entrar em 2020, mas esses problemas não vão entrar conosco, nós vamos entrar abençoado, vitorioso. Isso, faça suas declarações de fé e diga, porque oração são palavras, e diga: eu vou entrar em 2020, mas esses problemas não vão entrar comigo, essas situações não vão entrar comigo, em nome do Senhor Jesus. Eu vou entrar abençoado, eu vou entrar liberto, eu vou entrar curado, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho a certeza que de repente tudo vai mudar na minha vida, porque eu tenho plantado para isso, eu tenho plantado na fé, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho confiado, eu sei, ó santo e poderoso Deus. Abençoa, meu Pai, abençoa, meu Deus. Ó Senhor, envia os teus anjos, meu Pai, à casa dela, envia os teus anjos no trabalho, na empresa, envia os teus anjos agora, meu Pai, ó meu Deus, agir aonde só o Senhor pode mudar, só o Senhor pode restaurar, meu Deus. E eu peço, meu Pai, ó meu Deus, que ela contrarie todos os diagnósticos, todas as previsões, meu Pai, que todas as previsões sejam contrariadas na vida dela, para a honra e a glória do teu santo nome, Senhor. Mova, meu Pai, mova aonde só o Senhor pode, toca aonde só o Senhor pode, mexa, meu Pai, envia a tua unção, Senhor, o teu poder, meu Pai. Ó meu Deus, eu peço, meu Deus, que a mesma luz, o mesmo, meu Pai, ó meu Deus, terremoto, Senhor, que estremeça, ó meu Deus, os alicerces da vida dessa pessoa, e que tudo seja mudado para a honra e a glória do teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus. Canta com fé. E as cadeias que me cercam vão cair. Quando não há o que fazer, é muito forte. A minha dor. Levanto as mãos para os céus e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei. Isso, faça como Paulo e Silas, que estava cantando e todos estavam ouvindo. Um terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder. Adoração. Seja qual for o teu problema, amigo, adore a Ele com toda a tua fé. Eu te convido a adorar comigo.
Porque toda voz alcança o trono do Senhor, o terremoto vem anunciar. Toca onde só o Senhor pode tocar, meu Deus. Mexa onde só o Senhor pode mexer. A prisão não é eterna, vai passar. E quem crê jamais desiste. Jamais desiste de cantar. Porque toda vez que uma canção é transformada em oração, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena. Que sempre vale a pena adorar. Um terremoto vai acontecer aqui. E as cadeias que me cercam vão cair. Quando não há o que fazer, é muito forte a minha dor. Levanto as mãos para o céu e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção tão alto que os prisioneiros ouvirão. E o inimigo vai ceder. Porque não há cadeias onde há adoração. Com seus olhos fechados, seu propósito no seu coração, creia nisso. Deus está mudando situações. E de uma vez só, libertando, justificando, honrando. De repente, o que parecia não ser possível, se torna possível. O que parecia que não ia mais acontecer, vai acontecer. Creia nisso. Só creia. O que Deus precisa? Que você creia. Operar é com Ele. Crer é conosco. Crer é com você. Saiba em quem você tem crido. Não há situações que Ele não possa mudar. E saia daqui hoje com esse espírito de oração e de adoração. Ao invés de reclamar e dizer, porque eu, Deus, porque essa situação, Deus, ore e adore, cante, louve. E essa luz, ela já está resplandecendo sobre a tua vida. Esse terremoto já está abalando os alicerces. E portas serão abertas. Mudanças vão acontecer. Lembre-se que Deus é especialista em contrariar previsões. Ele é especialista. E quanto mais difícil dizem, são os casos que Ele mais prefere. Porque Ele mostra que a última palavra é dEle. Operando eu, quem impedirá? Confie nele. Diga aí no seu lugar, eu confio no Senhor, meu Deus. Fala com seus olhos fechados, só fala você e Ele agora. Diga, Senhor, eu creio
eu confio no Senhor. Eu sei que eu estou seguro no Senhor. Não há o que temer. Não há o que temer. E Ele vai te honrar. Ele vai te honrar. Você não vai continuar preso a situações humilhantes, vergonhosas. Não, não vai. Não vai. Ele só quer isso. Confie nele. Se achegue a Ele. Se achegue. Em nome de Jesus.